Olá, todo mundo assistindo e ouvindo o nosso bate-papo Carlotas. Hoje com uma pessoa retornando ao bate-papo, não é a nossa primeira vez conversando, mas ele é muito sensacional. A Fabi vai contar mais do nosso convidado, mas antes deixa eu contar para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca trazer o diálogo sobre o respeito, a empatia, a desconstrução do perfeito, a diversidade, a equidade, a inclusão e muito mais, mas muito, muito mais. Vai no carlotas.org para ver mais um pouquinho do que a gente faz, conhecer a gente melhor. Eu sou a Carla, uma das cofundadoras. Deixa eu me autodescrever rapidinho. Eu sou uma mulher branca de óculos com a moldura escura. Eu tenho uma franja de lado, um cabelo comprido. E tô de regata hoje com um brincão bem bonito, com umas estampas. E o fundo tá embaçado. É, e vou passar a bola para a musa da minha vida, para a minha chefa, Fabiana Gutierrez. Oi, pessoal. Bom, sou Fabi Gutierrez, sou a outra cofundadora de Carlota, sou uma mulher branca de cabelos castanhos embranquecidos, longos. Estou com uma blusa vermelha meio estampada, um colar de borboleta que eu amo. E a gente está aqui nessa conversa, como a Ká bem falou, recebendo mais uma vez o Thierry Marcondes, que além de super parceiro nosso, ele é colaborador do jornal, enfim, tem vários artigos, inclusive no LinkedIn, acaba de colocar os acessos todos aqui. E a gente vai falar hoje sobre acessibilidade e inovação, porque ele trabalha com isso já há muitos anos, faz parte da história dele, né? Então, ele dentro. Eu queria aqui dar as boas-vindas, pedir para o Thierry falar um pouco da história dele, né? E associado muito a esse nosso tema hoje, porque parte da história dele traduz esse propósito da vida dele de trazer inovação, trazer acessibilidade, né, como uma estratégia para os negócios, dando essa autonomia para todo mundo. Thierry, muito bem-vindo e obrigada por estar com a gente de novo. Opa, obrigado aí, é uma honra, tá? Tenho um carinho muito grande por você, a Fabi eu conheço mais tempo também. Carla, obrigado por esse convite honrado. Meu nome é Thierry Sintra Marcon, sou engenheiro de formação, eu sou um homem branco, cabelo meio castanho claro, tá comportado até, tá formando tipo um capacete, óculos de armação cinza, barba rasa, tô com uma camiseta meio de praia rosa, tô no meu escritório com um quadro e depois eu posso comentar mais a respeito, mas é meu autorretrato do futuro da acessibilidade. Eu estou bem feliz e surpreso, porque eu caí aqui, achei que era um bate-papo informal, mas é um bate-papo para todo mundo. Que legal! Eu gosto de descrever os sentimentos para pessoas neurodiversas, principalmente espectro autista e surdos, entenderem os sentimentos, que a gente tem um pouco de dificuldade. Eu estou aqui no meu escritório, que por enquanto meus cachorros foram para o sogro, então está um silêncio total. Eu também, às vezes, descrevo o som, eu peço para as pessoas descreverem o som do ambiente, porque muitas vezes eu não sei o que está acontecendo nesse ambiente. Ele fala, puta, quem que é você, Thierry? Eu sou surdo de nascença, na verdade, tenho síndrome de Usher. Síndrome de Usher é uma doença genética recessiva que afeta um em cada 100 mil pessoas. A minha mãe brinca, não ganhei na loteria, mas ganhei 2 filhos com essa raridade. Então, nasci surdo profundo, eu faço leitura labial e na fase adulta afunilou meu campo periférico de visão. Mas deixa eu contar alguns pontos legais na minha trajetória, até porque toda essa trajetória deu início ao que eu tenho feito hoje com acessibilidade e inovação, ou melhor, diversidade e autonomia. Como que eu descobri em 2021 que o meu grande propósito de vida é dar autonomia a todas as pessoas. Por que autonomia? Até antes de contar minha história, por que autonomia? Quando você é uma pessoa que tem autonomia, ela já está incluída, ela tem equidade e 3 pontos que a gente esquece muito. Ela se desenvolve, tem poder de voz, então não adianta só incluir, se você não dá voz, você não deixa ela se manifestar, cocriar, e é um mercado consumidor. Como que eu cheguei
até aqui. Eu nasci, estou com 35 anos. Quando eu nasci, minha mãe teve incompatibilidade sanguínea, então tive que fazer 80% de troca do meu sangue. Fiquei 3 meses lá na UTI e tal, então ela não sabia que eu nasci surdo, mas eu tive alguns problemas, e com isso o médico até falava, vai ter alguma sequela sensorial, pode ser neurológica, visual, auditiva, tal, mas por não ter um diagnóstico preciso na época, ela até conta que teve médico que até me confundiu com autista. Você parar para ver, e depois eu estudando bem esse tema, surdo e autista têm muitas características em comum. Ambos são mais isolados, parece que a gente é meio antissocial, que não é, nem o autista nem a gente é, mas parece que a gente é meio antissocial, a gente tem dificuldade de comunicação, tem muitos elementos que se confundem. Só que ela, como supermãe, que eu até falo, para uma das coisas para incluir de fato é ter uma boa estrutura familiar, de rede de apoio e tal. Então, como uma supermãe, professora, ela sempre falava olhando para mim, e aí ela percebia que quando ela olhava para mim, eu era de poucas palavras na época, mas eu atendia, mas quando ela falava olhando de costas, falando de costas ou de lado, eu tinha essa dificuldade, eu afastava, ou ela estava dando bronca meio de lado, eu simplesmente levantava e ia embora. E ela começou, e um ponto é, agora a gente está meio que no híbrido e tal, mas naquela época as mulheres se arrumavam muito mais, passavam batom, e ela até percebeu que o batom foi importante, porque destacava o lábio, até para que eu aprendesse a ler melhor os lábios, e ela nem sabia muito disso, e quando eu falava errado, ela colocava a mão na garganta para que eu pudesse falar, como se fosse um método autodidata, mas depois ela descobriu quando meu irmão estava nascendo, porque ela viu que ela tinha incompatibilidade sanguínea com meu pai deu um problema, então, para o meu irmão não nascer com isso, ela fez de tudo e ela acabou descobrindo que meu irmão era surdo, até já tinha teste do pezinho e tal, você até conhece, né, Fabi? O Andrei e tal, e aí eu comecei a usar aparelho nessa época, de 3 para 4 anos, meu irmão começou a usar com 8 meses de idade, por isso eu falo até um outro ponto super importante do desenvolvimento, acesso à tecnologia. Meus pais não são ricos, meus pais não tiveram, por evoluir, meu avô era, por exemplo, meu avô paterno foi office boy, meu avô materno foi marceneiro, tal. Então a gente tem uma família mais humilde, mas meus pais ascenderam um pouco, mas fizeram tudo para me incluir. Opa, perdão, pode falar, Fabi. Acho que aproveitando essa fase aí da tua narrativa, queria perguntar, porque o acesso à tecnologia é fundamental e é muito importante para esse desenvolvimento e para dar oportunidade. A questão da identificação ou do aparelho auditivo é possível fazer via SUS? Bom ponto. Até finalizando esse ponto, eu já respondo do via SUS. Meu irmão, por exemplo, com 8 meses de idade, ele desenvolveu de uma habilidade que agora com a SAP deu muita autonomia. Eu falo até esses pontos, mas na época o telefone tocava em casa, ele ficava até puto comigo, tava só eu e ele, meus pais tinham saído e falaram, Andrei, vê quem que é, porque para mim falar no telefone é uma missão muito difícil. Se não fosse essa tecnologia, aparelho digital, eu estaria excluído desse regime online, por exemplo. Então, muitas coisas, meu irmão tinha alguma facilidade do que eu. Se eu não soubesse o contexto, se não tivesse claro a boca da pessoa, eu me perco, e meu irmão, como usou mais cedo, ele tem um pouquinho mais de autonomia. E aí, falando do SUS, realmente o SUS sim dá aparelho auditivo, eu acho que o governo brasileiro está avançando bastante, só que hoje a gente está com 2 grandes problemas. Da última vez que eu fui na Fono, tal, falou que a fila de espera para um aparelho auditivo no SUS está chegando a 3 anos. Então, realmente,
Tá muito grande essa fila. Segundo ponto, o SUS ele ainda oferece o aparelho mais barato. O que é esse aparelho mais barato? Aparelho mais barato, não estou falando que é um aparelho ruim, mas é um aparelho muito bom para quem tem surdez leve e moderada. Quem tem surdez profunda, muitas vezes acaba ficando prejudicado. E um ponto também importante, porque o nosso custo de vida é bastante elevado. Estudando esse mercado, eu percebi, falando com fono, tudo, a questão de pilha de aparelho. Então, não adianta só o SUS dar ser molde de ouvido. A cada um ano é necessário trocar. Ele acaba ficando rígido, acaba perdendo a flexibilidade e tal. E com isso, o tubinho também vai perdendo qualidade sonora. Pilha de aparelho, dependendo do tipo, tem pilha 3, tem pilha maior, dura de 1 semana a 2 semanas. E a gente tem que fazer essa troca. E eu descobri que tem gente que ganha aparelho do SUS, usa 2, 3 meses e depois começa a reduzir o uso, justamente por não ter condições financeiras de comprar uma pilha de aparelho, e aí começa a reduzir, tá? Fica na dependência. Então, imagina só colocar o aparelho quando alguém quiser falar comigo. Não é saudável. Muita gente fala, Thierry, já que você faz leitura labial, qual é o papel do aparelho auditivo? Que depois a gente até expande para a tecnologia. Qual é o papel do aparelho auditivo? O papel do aparelho auditivo ele me ajuda no equilíbrio. Então, se eu tiver sem um aparelho auditivo, eu ando muito mais em zigue-zague, me dá uma noção de tempo e de espaço. Então, o aparelho auditivo me ajuda nisso, fora na comunicação. Como assim na comunicação? Palavras como mala, bala, corpo, porco. Se você parar para ver, são articulações muito parecidas, que se você tivesse um contrato, você acabaram de voltar de uma viagem, a gente se encontrou lá na sede do Caló, ou num evento, a Fabi com uma mala e uma bala, está querendo ou fechar a mala melhor, ou pegar uma bala, ela fala, Thierry, segura a minha mala, por exemplo. Eu vou falar, puta, será que ela está me oferecendo uma bala? O que ela está querendo? O aparelho, ele tem um pouco desse propósito de ajudar. Fora produtividade e saúde mental, que é um tema que eu falo que a acessibilidade ajuda muito. Quando meu aparelho não está legal, eu vejo que no fim do dia eu estou extremamente cansado. Eu tenho até um case meu próprio que eu estava uma época muito cansado. Falei, nossa, parece que eu estou quase num princípio de exaustão, quase indo para um burnout. Tá? Falei, o que está acontecendo? Adoro o que eu faço, adoro a minha vida, por que está acontecendo isso? Fiz um ajuste na fono, parece que eu ganhei uns 3 meses de férias. Impressionante, porque antes, 7 horas da noite, eu estava esgotado, queria dormir. E aí, com isso, puta, realmente, como a acessibilidade é fundamental para uma produtividade, uma saúde mental, que, consequentemente, alinha com uma saúde mental. Então, não sei se você quer falar até algum outro ponto disso, Fabi, senão eu conto rapidamente até para chegar. Pode seguir. No ponto, e com isso, puta, meu irmão e eu acabamos desenvolvendo, daí eu conto algumas coisas que até trabalham muito com escola. Eu, como sou o filho mais velho, fui usado muito mais como cobaia nas coisas. Minha mãe comenta que muitas das escolas não me queriam aceitar no início. Falar, Thierry é surdo, a gente não tem infraestrutura tal. Opa, peraí, não tem o quê? Intérprete de Libras. Mas eu não sou fluente em Libras. Meus pais, eu depois até pego um ponto aqui de Libras, mas meus pais falaram, o Thierry ele é oralizado. Aí ficava uma escola, sim, me aceitou, sim, me incluiu, por isso eu falo da importância da autonomia. Ela teve que aprender muito mesmo, mas quando me incluiu, aula de português, cada um leu um parágrafo,
coisa simples, coisa até colaborativa, tal, para cada um se desenvolver. Mas o que é ler um parágrafo para mim? Basicamente, eu tinha que ler o texto inteiro sozinho, ficar caçando a boca das crianças ou ficar olhando no coleguinha, tal, quem que é o próximo, até fazer uma estratégia, tal, onde que parou, porque é aí que eu vou continuar. Então, eu ganhei até uma outra soft skills, porque não era inclusive. O cara estava lendo, como que eu ia acompanhar lendo isso? E aí, aula de inglês, por exemplo, a professora fala listen, que é escuta. Vamos treinar o sotaque australiano. Opa, professora, mas primeiro, nem escuto o sotaque. No rádio, eu estou escutando. Ah, tá aqui o livro do professor, tá? Eu estava me frustrando muito. Sorte que a minha mãe me conseguiu me tornar autodidata. Eu estava vendo que, por falta de acessibilidade, muitas coisas eu tinha que fazer quase sozinho. Eu tinha vergonha na época de falar que eu era surdo, mas eu precisava, porque eu tinha que sentar na primeira fileira, ou muitas vezes, até parecia aquele aluno meio rebelde, louco, eu tinha que virar a cadeira para pegar o melhor ângulo para ler os lábios dos professores. Até hoje, às vezes, eu faço. Puta, Thierry, senta na área VIP de eventos, senta aí. Porque se eu fosse sentar em outra área, eu não conseguiria participar. E a minha vida acabou mudando com uma grande oportunidade que a minha mãe, que isso tem tudo a ver, que hoje foi a ficha que caiu para eu defender esse tema. Minha mãe acabou ganhando uma oportunidade de morar na Inglaterra, e com essa oportunidade de morar na Inglaterra, me avançou muito. Eu não sabia falar inglês, eu estava frustrado no Brasil. Eu falo 4 coisas que me aconteceram lá. Primeiro, o recebimento do diretor. O diretor veio me receber e ele fez 3 perguntas. Dessas perguntas, Thierry, claro, minha mãe que traduziu tal, mas eu até falo, nossa, parece que eu era inteligente, hoje já não sou mais, né? Que eu fiz umas respostas bem legais, mas isso me marcou muito. Ele falou, Thierry, como que você aprende? Eu falei, opa, eu aprendo por vibração, eu preciso de um ambiente bem iluminado, que eu faço leitura labial. Ele falou, beleza, vamos providenciar isso. Então, isso é até uma coisa que eu falo para todo mundo, até para toda a diversidade. Quantas vezes a gente dá muita informação, tem muita palestra de acessibilidade ou até diversidade, muito só, mas quantas vezes você pergunta para a pessoa o que ela precisa? Quantas vezes você tem a escuta para saber, porque cada pessoa, a gente vive num espectro. Até fiz umas provocações no meu post de LinkedIn, questionando a palavra deficiência, e até falou, a gente vive num espectro. Um surdo, até pegando meu irmão, que tem a mesma deficiência que eu, a gente viu que as necessidades são diferentes pelo desenvolvimento e acesso à tecnologia. Então, quantas vezes você pergunta? Segunda pergunta que ele me fez foi, Thierry, quais são suas matérias favoritas? Eu falei, opa, ciências e matemática. Ele falou, ótimo, isso a gente vai te jogar aos leões, porque você tem que se provar, você tem que se desenvolver. Isso também me marcou, na época eu não entendi, mas hoje sim eu compreendo. Vocês, mulheres, podem até falar, pessoas de etnia, quantas vezes as pessoas não nos capacitam, capacitismo, ou não acreditam das tarefas mais fáceis ou coisas por não acreditar na gente. Ou simplesmente pessoas com deficiência sofrem muito de querer pegar na mão, de antecipar, de fazer as coisas e não dar espaço para que a gente se desenvolva. E aí ele perguntou dos meus aparelhos, não era cidadão britânico, mas ele deu o melhor aparelho auditivo. O Brasil ainda está muito atrás, ele me deu todas as tecnologias para que eu pudesse ter autonomia. Por isso eu vi a importância da tecnologia como um catalisador de acessibilidade de autonomia. Então não era, eles me deram a conectividade. Hoje eu só estou falando com vocês porque eu estou com um aparelhinho aqui, tá novo, eu estou testando, que é uma conectividade, ele conecta via Bluetooth o meu aparelho com o do computador. E aí, se não fosse isso, eu estaria perdendo muitas coisas.
Com isso, eu falei, opa, vi ele como um líder inspirador. Falei, aqui é essa escola que eu queria estar, porque meus pais tentaram até, falando de Libras, me ensinar Libras. Eu aprendi pouco, eles não sabiam, tal, eles acharam que isso pudesse dar um diferencial para mim. Na Inglaterra, eles até perguntaram, você quer para uma escola especial? E aí me levaram até para uma escola de pessoas só surdas. E quando eu vi esse diretor fazendo essas perguntas, quando eu descobri que Libras é a linguagem brasileira de sinais, não sei porquê, mas tomei uma decisão. É melhor eu aprender a ler os lábios ou me comunicar de outras formas para que eu me torne mais independente. Se eu for agora para a Espanha, para a China, por exemplo, com a leitura labial ou outras coisas, eu consigo me virar. Se eu tivesse com Libra, com todo respeito, acho que é super importante. Teve gente que não teve essa autonomia ou não teve essa oportunidade, por isso eu valorizo. E hoje, mesmo adulto, eu venho aprendendo para ajudar essas pessoas, mas eu procurei na época, falei, não, vou deixar Libras um pouco de lado e vou tentar outras formações. E na Inglaterra também caiu uma ficha muito importante, era uma pessoa bem tímida, eu tinha vergonha de me assumir e tal, e aí eu descobri lá, com o tempo passando, tá? Falei, opa, a maioria das pessoas eu nunca mais vou ver, se eu nunca mais vou ver, deixa eu ser quem eu sou mesmo, deixa eu ser a minha pessoa. Porque se eu não vou ver, agora eu até falo, o mundo tem 8 bilhões, então eu sou do lema, ou me ame ou me odeia. É bem forte mesmo, meio termo eu acho que é ruim para todo mundo, mas me odiando não tem problema. Tem 8 bilhões de pessoas boas, especiais, com outras habilidades. Vou ficar chateado um pouquinho, mas ok, não estou fazendo ninguém perder seu tempo. Mas se você me amar, vamos fazer alguma coisa grande e top para frente aí. Meio termo, brasileiro, infelizmente, é meio termo. Fica cozinhando em banho-maria. Nós, pessoas com deficiência, temos muita dificuldade. Às vezes, por isso eu gosto de escrever sentimentos nessas ironias. Então, Fabi me chamou para um jantar. Eu estou contando com o jantar. Se o jantar virou 2 anos ou 3 anos, ou deixou, isso vai me causar uma ansiedade ou uma coisa muito grande. Então, o brasileiro é muito político mesmo. Eu até aprendi. Meu pai, chama isso, depois você dá um banho. Não, para a gente se chamou, se comprometeu, vamos fazer. É melhor ser frio, não tenho tempo, até setembro estou ferrado tal, do que gerar uma expectativa que, às vezes, eu sou mais político, mas tem gente que vai ficar contando com isso. Então, essa foi uma ficha super importante que caiu. Então, deixei de ser tímido para virar um papagaio, para virar um cara chato, tá? que a Fabi sabe, eu mando aqui como que tá, rego, pergunto de coisas, tá? Que foi dessa figurinha. E eu também percebi que eu podia fazer tudo. Então, lá tinha aula de costura, tinha aula de culinária e tal. Eu falei, opa, eu consigo fazer um pouco de tudo. Eu queria ser um inventor. Voltei para o Brasil, novamente frustrado, aquela escola que era só para o vestibular. Fiz técnico em mecânica, porque eu queria construir coisas no Cutuca, super adorei. Fiz engenharia mecânica na Unicamp. E aí veio até outra virada de chave super importante. Na hora de procurar estágio, muita gente fala, tipo, vai ser super fácil para você pela lei de cota. Nem sabia na época o que era isso. Eu falava, puta, eu até uma coisa curiosa, ficava muitas vezes, não sabia como me posicionar, porque eu era o único surdo durante muito tempo, e ainda sou, na maioria de eventos, na maioria das coisas, super difícil de achar pessoas de diversidade ou pessoas com deficiência frequentando esse espaço. Isso me incomodava, mas eu também não sabia lidar com isso na época. E aí isso também me incomodava. Mas na hora de achar estágio, opa, vai ser fácil. Eu vi que foi o contrário, foi super difícil.
Quando eu colocava que eu era pessoa com deficiência no meu currículo, ninguém me chamava, inclusive eu nunca fui chamado pelos meios tradicionais do recrutamento. Quando eu não colocava, não tinha WhatsApp tão evoluído na época, isso faz 10 anos que eu me formei, para vocês verem como eu sou velho, até falei que eu tenho 35 anos. Meu pai ligava, atendia e falava, ó, Thierry não escuta, você pode mandar por e-mail? E estou esperando resposta das empresas até hoje. Então, muito. E eu falei, puta, o que eu vou ser? Não estava me identificando tanto com o mundo corporativo. Parecia, até fiz 2 estágios. Em 2 estágios, falei, putz, sabe inglês? Falei, morei fora. Ah, então vem me ajudar aqui nessa reunião ou faz a pauta da reunião. Quando eu chegava, o americano estava em videoconferência, colocava um viva voz, eu até falava, no viva voz, nem português eu sei. Eu não vou entender nada. Então, as pessoas não sabiam lidar. Então, achavam que eu fácil falar inglês e, beleza, qualquer som, não. Eu falo inglês, mas olho no olho. Muitas vezes, numa videoconferência, vou precisar pedir alguns espaços, pedir também que a pessoa fale mais devagar. Não é porque saber falar inglês, o cara pode falar cheio de gírias, tal, até no próprio português. Se você não deixar claro o contexto, eu falo isso principalmente para os estudos, mas eu percebi que serve para todo mundo. Você não deixar claro o contexto, eu vou ter dificuldade para te entender. Então, se a gente está falando da minha vida e do nada a Fabi fala, você viu um filme no cinema? Isso vai me dar um louco, assim, eu vou ficar... falar, puta, será que eu entendi de fato? Então, deixa claro o contexto. E aí, nesse período, falei, puta, estágio não, fiz 2 estágios de 4 meses, foi bem curto, não estava me identificando, resolvi experimentar tudo da faculdade, então fiz coisa de sustentabilidade e tal, que aí começou a vir os norteadores. Primeiro, a Bayer me reconheceu como jovem embaixador ambiental, e eu fui até para a Alemanha, era um sonho meu ir para a Alemanha e tal. Meu primeiro pitch foi em inglês, e eu falei, onde que eu estava lá embaixador, empreendedor, tinha educadores ambientais, reciclagem e tal, e tinha empreendedores verdes, meu nome estava nos empreendedores, eu falei, puta, sou ou não sou empreendedor? E eu falei, caramba, acho que eu sou empreendedor, voltei para o Brasil querendo empreender, mas pais ficaram loucos, porque é só super-herói, mulher maravilha que empreende no Brasil pela dificuldade. Então, meus pais ficaram loucos. E aí eu comecei, gostei, não sabia nada. De 2011, 2012, não sabia nada. Fiz alguns prêmios do Desafio Unicamp, que eu fui campeão. Depois ganhei Desafio Mundial. Eu falei, caramba, então nós somos capazes de fazer muitas coisas. E naquela época eu saí no Folha de São Paulo com uma notícia: empreendedor surdo ganha prêmio no Vale do Silício. Quando eu saí, muitas pessoas com deficiência, especialmente surdas, me adicionaram, maioria falando coisas que depois eu descobri no mundo. Falei, putz, Thierry, meu chefe é um escroto, você não tem oportunidade, como que eu lido com isso? Estou insatisfeito com o meu emprego, quero empreender. Seus sócios são surdos, eles sabem Libras, qual que é o seu segredo? Aí eu comecei a conversar, vi que eles tinham muita vontade de fazer acontecer, muita energia, mas não tinham oportunidade. Seja por falta de empatia, seja por falta de acesso à tecnologia e tal. Eu falei, não, vou querer ajudar essas pessoas. Então, eu estava sem tempo, recurso, estava empreendendo e tal. Foi quando eu conheci, por causa da minha startup, a Milena Machado, que depois a gente até montou Surdo a quem fala, com empatia do silêncio e tal, que depois a gente acabou, foi graças a isso que a gente acabou se conhecendo, justamente até para ensinar e mover esse mundo com a questão da surdez, principalmente comunicação. E uma pandemia deu uma atrapalhada em algumas coisas, mas com isso, nesses estudos, vocês me caiu uma ficha muito importante. Sem apoio cultural,
sem acesso a dispositivos como aparelho auditivo, fone, impressora Braille, por exemplo, cadeira de roda, e sem acesso à tecnologia, a gente carece de autonomia. A gente não vai para frente. E mais do que isso, muitas das coisas que a gente usa hoje vieram da acessibilidade. Eu tenho 41 invenções que nasceram por pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência, que está no nosso dia a dia. Vocês que devem estar assistindo pelo computador, deem uma olhada no teclado. Eu até contei já em post e tal. O teclado foi uma invenção acessível, foi uma invenção para incluir cegos na escrita. Então, se você parar para ver, o cego era uma condessa que amava escrever e ela ficou cega, e o seu esposo, o engenheiro, criou a máquina de escrever para que ela pudesse voltar a escrever, por exemplo. Se você estiver assistindo no celular, Carla, deixa eu só terminar aí, daí, por favor. Se você estiver assistindo no celular, alguns pontos. Primeiro, o próprio telefone foi inventado por Graham Bell. Graham Bell, quando ele inventou, era para falar com a mãe dele, que era surda moderada, em vez dele ficar gritando ou subindo, ele criou como um amplificador de voz. Ele era até fonoaudiólogo, e ao poder, hoje a gente agora está mais em videoconferência, mas a gente está o tempo todo usando esse recurso. Você deve estar olhando na tela do seu celular, quem está assistindo o celular, o touchscreen, que agora a tela é completa, antes a telinha era pequena, ou de BlackBerry. O touchscreen foi inventado por uma pessoa com deficiência, ela tinha atrofia muscular, ela não tinha força para apertar tecla, e aí ela inventou, a Apple comprou, e ó, que revolução! Então, a acessibilidade é experiência de usuário. Você pode ver o seu celular na horizontal, na vertical, dar zoom, você não precisa de força para colocar. Só falando de algumas, tá? Até para dar palavra aí para Carla, por exemplo. Tô de boca aberta, literalmente. Caramba, Thierry. Não, eu tô assim, chateada que eu venho com a notícia que já deu os nossos 30 minutos. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, o papo é muito bom, o Thierry é muito sensacional. Eu anotei um negócio aqui, Thierry, vê se, para resumir a nossa conversa, que eu aprendi hoje, que eu não conhecia, que você falou, né, da tecnologia como catalisador da acessibilidade. E uma coisa que você falou algumas vezes que para mim a novidade é a acessibilidade como meio, não como fim, né? Tipo, a gente fala, coloca libras e legenda, mas na verdade o que a gente está fazendo é criando autonomia, esse é o fim, né? E autonomia é uma palavra que a gente devia trazer muito mais na conversa quando a gente fala de pessoas com deficiência, acessibilidade. E eu estou aprendendo, estou passada, estou feliz que eu aprendi. Mas a gente tem que terminar. Você quer terminar com alguma coisa? Sei lá, traz alguma... Eu queria para a gente terminar, acho que a Ká super trouxe esses pontos que são fundamentais, né? Eu acho que resume bem aqui o nosso papo, mas então para a gente terminar, conta então mais uma ou duas invenções de acessibilidade que hoje a gente usa, e eu acho que é para reforçar justamente esse ponto, né? A acessibilidade ajuda todo mundo. Então, se você tiver mais uns dois aí na manga... Claro, obrigado, pessoal. Eu falo muito, por isso eu falei, me interrompa, faz as perguntas, vamos ter um bate-papo. Ainda tenho muito mais história para contar. Eu até falo, a acessibilidade é um catalisador de diversidade, não é só para pessoa com deficiência. Sem acessibilidade, a gente não vai manter e nem escalar a diversidade. A gente está até com algum sério problema hoje. Teve programa de trainee negro, teve vagas afirmativas, mas vocês estão vendo que essas pessoas estão num turnover altíssimo, não estão se identificando, justamente porque por falta de acessibilidade. E aí, a acessibilidade, mais do que isso, eu falo, a medicina fez um excelente trabalho de expectativa de vida, mas e a qualidade de vida? Você quer que seus pais, avós fiquem o dia inteiro sentados assistindo TV? Ou você quer que eles sejam, que eu brinco, até um Abílio Diniz, pedalando, tendo outros filhos, tal, participando, empregando? E quem vai manter isso é a acessibilidade, e até na própria educação. Então, queria
fechar com esse ponto e falando duas curiosidades, que uma eu faço um desafio, talvez alguns de vocês vão no shopping, o rolo de papel higiênico foi uma invenção acessível, por isso eu faço até um desafio. Tentam pegar um papel toalha sem usar os dedos, para vocês verem como é difícil o papel higiênico, você vai sim, sem usar as mãos, você vai conseguir usar ele, e mais do que isso, se você for usar a mão, usa a sua mão molhada para puxar o papel toalha, você vai ver que 90% ou mais das vezes ele vai quebrar, você não vai conseguir pegar. E com o papel higiênico, por exemplo, você vai conseguir. E outra invenção que eu gosto muito, o WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, o original foi inventado pelo Compton, não é uma pessoa com deficiência, mas ele tinha muita dificuldade de acesso de recursos para ligar para a sua família na Ucrânia. E quando ele inventou, a gente está o tempo todo usando, porque a acessibilidade não é só rampa, não é só, também é disponibilidade e acesso financeiro. E pegando um ponto curioso do WhatsApp, em 1949, 3 surdos tentaram criar uma ferramenta muito parecida com o WhatsApp, até porque a gente tinha dificuldade, surdo profundo, em falar no telefone. E você perguntar para qualquer um, o WhatsApp é uma ferramenta muito, a gente está usando o tempo todo, mandando áudio, mandando figurinha, escrevendo, porque a acessibilidade permite. Fala, nossa, mas áudio para você é ruim? Eu falo para você, em vez de você mandar um áudio, por que você não me manda um vídeo, que o botão do vídeo do áudio é muito do lado do outro, porque muita gente tem dificuldade, claro, escrever ou está em movimento, não consegue escrever. Mas se você for mandar um áudio, me manda até 30 segundos. A transcrição é melhor. 5 minutos, eu que vou ficar tendo uma dependência. Então, colocando duas para vocês pensarem, refletirem, está do lado física e digital para a gente refletir. Arrasou! Vou deixar todos os links aqui embaixo. Fabi, voltou. Vou deixar todos os links do Thierry para você que se apaixonou por ele também, para você que quer levar ele para sua empresa, para você que quer bater um papo com o Thierry, tá tudo aqui embaixo. Ele também é correspondente do nosso Jornal de Carlotas, então tem alguns textos lá, inclusive sobre o batom vermelho. Adorei aquele texto, Thierry, que você falou também da sua mãe. E é isso, obrigada para quem está nos ouvindo. Tchau, chefa. Tchau, Thierry. Obrigada, Thierry. Obrigado. Tamo junto, pessoal.